Meu nome é William e gostaria de compartilhar algumas experiências paranormais e perturbadoras que vivi enquanto trabalhava como segurança em uma escola secundária nos Estados Unidos. Foi meu primeiro emprego no país. Nasci aqui, mas passei a maior parte da minha vida no México, já que meus pais e toda a minha família são mexicanos. No entanto, devido às dificuldades econômicas, decidi voltar para cá. Já faz mais de 6 anos que estou aqui, mas os acontecimentos naquela escola me fizeram reconsiderar a ideia de retornar ao meu país. Meu turno era noturno, e minha tarefa era garantir que ninguém invadisse a escola, pois a região era dominada por gangues que frequentemente invadiam o local para consumir substâncias e causavam grandes estragos. Devo mencionar que só permaneci neste emprego por uma semana. Na minha primeira noite de trabalho, ao entrar nas instalações desertas e silenciosas, senti algo estranho no ar. Havia uma energia peculiar, mas atribuí isso ao fato de ser novo e não estar acostumado a trabalhar em turnos noturnos. Instalei-me na sala de vigilância, onde monitorava as câmeras. Por volta da meia-noite, observei uma porta em um dos corredores se abrir sozinha. A câmera capturou um pouco do interior da sala, onde parecia que uma cadeira havia sido derrubada, como se alguém a tivesse empurrado com força. Revisei todas as câmeras para verificar se havia alguém por perto, mas não encontrei ninguém. Minha função era investigar o que causou a queda da cadeira e a abertura da porta, já que as salas de aula não possuíam câmeras. Para ser sincero, senti medo, embora até aquele momento meu temor fosse mais de encontrar jovens de rua no local, pois eu não estava adequadamente equipado para lidar com uma situação potencialmente perigosa. Ao chegar à sala no segundo andar, constatei que estava vazia. Verifiquei as janelas, que estavam todas trancadas. Levantei a cadeira e saí, fechando a porta. No entanto, enquanto descia as escadas, ouvi risadas nítidas. Virei-me abruptamente e perguntei quem estava lá, mas não houve resposta. Quanto mais me aproximava da sala, mais claro ficava que as risadas vinham de lá. Empurrei a porta com força, mas novamente a sala estava vazia e as risadas cessaram assim que entrei. Inspecionei as salas ao lado, todas igualmente vazias, com as janelas fechadas e trancadas. Cheguei a verificar o banheiro, mas também estava completamente deserto. Eu estava aterrorizado, mas agora por algo além do natural. Corri para a sala das câmeras e me tranquei lá dentro. Uma energia profundamente negativa percorreu meu corpo, mas eu não queria me deixar levar pelo medo. Então tentei não pensar muito sobre o que havia ocorrido. Fiz um café, buscando relaxar, mas por volta das 2 da manhã, vi algo nas câmeras que me deixou paralisado. Era a mesma câmera que tinha capturado o incidente na sala, mas dessa vez, o que vi não era uma pessoa, mas uma silhueta indefinida. Quando mudei para a câmera seguinte, que ficava logo depois daquela onde a silhueta estava, vi que ela simplesmente desapareceu. Até esse ponto eu já estava extremamente nervoso, mas as coisas estavam apenas começando. Poucos minutos depois, ouvi alguém batendo na porta do escritório. Pulei da cadeira tomado pelo susto. Não fui verificar imediatamente nem chamei para saber quem era, pois sabia que não havia ninguém ali. Para acessar o pequeno corredor onde ficava a sala das câmeras, era necessário digitar uma senha que apenas os seguranças tinham, e pelas câmeras eu podia ver que a porta estava fechada. Ninguém, além de mim, havia entrado. Muito nervoso, liguei para meu melhor amigo, que ainda estava no México e era o único que poderia estar acordado àquela hora. Contei a ele tudo o que estava acontecendo e ele riu de mim achando que eu estava brincando. Mas quando deixei claro que não era uma piada, ele ficou preocupado e começou a pesquisar sobre a escola na internet. Eu só queria alguém com quem conversar para não me sentir tão só, mesmo sabendo que isso era contra as regras. No entanto, o que meu amigo encontrou online me deixou com um medo indescritível. Ele leu uma notícia sobre um evento trágico que ocorreu 3 anos antes, em que um aluno entrou armado e tirou a vida de 6 colegas na sala de aula, antes de tirar a própria vida. Tudo aconteceu naquela mesma sala onde eu estava trabalhando. Lembrar disso me faz reviver aquele momento aterrador, uma sensação horrível que eu não desejo a ninguém. Apesar disso,
eu precisava continuar trabalhando. Pedi ao meu amigo que mudasse de assunto para que eu pudesse me distrair e a noite passasse mais rápido. Conversamos sobre outras coisas por um tempo, até que às 4 da manhã ele disse que precisava dormir, pois não conseguia mais segurar o sono. Agradeci por ele ter ficado comigo por tanto tempo e depois que desligou, fiquei sozinho novamente. Poucos minutos depois ouvi um estrondo, mas não consegui identificar sua origem, pois ao conferir as câmeras, não vi absolutamente nada. Fui obrigado a sair para investigar, revisando sala por sala, começando pelo térreo. Enquanto caminhava, ouvi passos correndo no andar de cima. Subi rapidamente as escadas, mas novamente não encontrei ninguém, nem nas salas, nem nos banheiros. Assim terminou meu primeiro turno. Finalmente amanheceu e as pessoas começaram a chegar. Quando a diretora me perguntou como tinha sido meu primeiro dia, respondi que foi tranquilo, pois não queria revelar tudo o que havia acontecido, principalmente porque eu precisava muito do emprego. Voltei para a casa do meu padrinho, onde estava morando, e dormi o dia inteiro até o anoitecer, quando precisei me preparar para retornar àquela escola. A sensação de nervosismo era tão intensa que mal posso descrever, mas mesmo assim compareci no horário combinado. Cheguei e me tranquei na sala das câmeras. Para minha surpresa, aconteceu exatamente o mesmo que na noite anterior. Ruídos de todos os tipos pelos corredores, e a câmera capturou novamente a porta daquela sala se abrindo e fechando sozinha, cerca de 3 vezes, sem ninguém por perto. Desta vez, vi até mesmo pela câmera de um corredor como um armário de metal foi violentamente fechado, e ao mesmo tempo ouvi o barulho. Não havia dúvidas de que, após aquela tragédia, a escola estava assombrada durante a noite, seja por espíritos, almas penadas, ou como preferirem chamá-los. Havia algo de profundamente errado ali. Isso era inegável, pois a atmosfera era palpavelmente pesada. Eu mencionei que só trabalhei lá por uma semana, e todos os dias acontecia algo semelhante ao que relatei. Já nem me dava ao trabalho de verificar o que era, pois sabia que não era nada de origem terrena. No entanto, o último dia foi a gota d'água que me fez sair correndo de lá. Naquela noite, ao chegar para trabalhar, havia uma festa acontecendo em uma casa em frente à escola. Eu, ingenuamente, pensei que a noite seria mais tranquila, já que havia gente do lado de fora e isso me dava uma falsa sensação de companhia. Mas, por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir os jovens na festa gritando palavrões. A princípio, pensei que estavam brigando entre si, mas as vozes foram se aproximando da escola. Quando posicionei a câmera frontal, vi que estavam literalmente na calçada em frente à escola, gritando e olhando para cima. Decidi sair para ver o que estava acontecendo. Ao sair, percebi que muitos estavam bêbados, mas alguns pareciam estar mais lúcidos. Perguntei o que estava acontecendo e pedi que se retirassem, pois não podiam estar ali. Uma jovem então me perguntou quem era a pessoa na janela de cima, uma das salas da escola, que estava os observando. Eu olhei para cima e não vi ninguém. Expliquei que eles estavam enganados, que a escola estava vazia e que só eu estava ali trabalhando. Um outro jovem insistiu que eu não estava fazendo bem o meu trabalho, pois enquanto eu saía, alguém lá em cima continuava a observá-los. Eles me mostraram várias fotos onde se via claramente uma pessoa na janela. Mas o que mais me deixou aterrorizado foi quando um jovem bêbado me mostrou a foto mais de perto. A pessoa na janela tinha o rosto completamente desfigurado. Muitos começaram a gritar ao verem a imagem. Os jovens se retiraram, alguns rindo e mencionando o nome do rapaz que causou a tragédia. Naquele momento não soube como reagir. Peguei minhas coisas e saí de lá. De qualquer forma, eu já havia decidido que renunciaria, e aquele evento confirmou minha decisão. Na segunda-feira, fui formalizar minha renúncia. Não queria sair mal no emprego, pois precisava encontrar outro e não queria ter uma má referência. A diretora da escola foi muito compreensiva e confessou que havia perdido a conta de quantos seguranças haviam renunciado. Inicialmente, ela não acreditava neles, pois se considerava muito religiosa e cética em relação a fantasmas. Mas após tantas renúncias pelo mesmo motivo, começou a duvidar de suas crenças. A verdade é que ninguém suportava o que acontecia ali durante a noite.
Essa é a minha história, e não quero encerrar sem antes prestar meu respeito a todas as vítimas, não só desta escola, mas de todas as escolas onde tragédias semelhantes ocorreram. É algo profundamente triste e lamentável, mas uma coisa posso afirmar: o jovem que causou tanto mal não está em paz. Ele ainda está lá, sem conseguir descansar. Bem, vamos para o próximo relato. Boa noite, Dom. Quero te contar uma história real que me aconteceu em um colégio onde trabalhei há alguns anos. Sou professora de ensino médio há 16 anos e durante toda a minha carreira nunca vivi nada parecido. Por isso decidi compartilhar essa experiência. Na época eu havia acabado de me mudar de cidade porque meu esposo foi transferido no trabalho. Eu e meus filhos nos mudamos com ele. Fui contratada para lecionar em uma escola particular da cidade e estava muito entusiasmada com essa nova fase. No meu primeiro dia, fui conhecer as instalações já como professora, pronta para iniciar as aulas. Enquanto caminhava por um dos corredores, notei um jovem sentado em um banco fora da sala de aula. Ele me observava atentamente, mas havia algo estranho em sua expressão, como se estivesse muito triste. Sorri para ele, mas não recebi resposta. Ignorei o ocorrido e entrei na sala de aula. Apresentei-me aos meus novos alunos e tudo correu normalmente, mas ao final da minha primeira aula, vi o mesmo jovem do lado de fora no pátio, olhando em direção à sala, fixamente para mim. Achei estranho, pois todos os alunos deveriam estar em suas respectivas aulas. Como ele estava usando o uniforme da escola, soube que era um aluno de lá. Um dos alunos da minha turma percebeu que eu estava olhando para fora e também lançou um olhar, como se não quisesse que seu colega o visse. O dia transcorreu sem mais incidentes. No dia seguinte, ao chegar à escola, não vi aquele rapaz que me observava com tristeza. Prossegui com minhas aulas normalmente, mas, durante o intervalo, precisei ir ao banheiro. Ao chegar lá, a senhora da limpeza me informou que o piso estava molhado devido a um vazamento, mas que eu poderia usar o banheiro do outro prédio, que estava em funcionamento. Segui sua sugestão. Vale mencionar que aquele prédio estava desativado e servia apenas para armazenar materiais. Quando entrei no banheiro, 2 alunas estavam saindo. Entrei em um dos cubículos para usar o banheiro e, nesse momento, ouvi alguém entrando. Achei que fosse outra aluna que também foi direcionada para aquele local. Ouvi a pessoa entrando no cubículo ao lado, mas de repente vi os pés dela próximos ao meu e percebi que se tratava de um rapaz, pois ele estava usando sapatos masculinos e o uniforme da escola. Saí rapidamente do banheiro e bati na porta do cubículo, avisando que ele não podia estar ali, pois aquele era o banheiro feminino. Nesse momento, ouvi o rapaz começar a chorar. Foi algo extremamente estranho. Perguntei seu nome e o que estava acontecendo, mas ele continuava chorando sem dizer nada. Sem saber o que fazer, saí do banheiro, confusa. Quando estava prestes a sair pela porta, encontrei 3 alunas que se preparavam para entrar. Imediatamente as detive, avisando que não entrassem, pois havia um rapaz lá dentro e que eu iria procurar ajuda para tirá-lo dali. As meninas esperaram na entrada enquanto eu procurava um professor para me ajudar. No entanto, antes de chegar à metade da quadra, uma das alunas gritou: "Professora, aqui não tem ninguém." Voltei ao banheiro e as 3 alunas já estavam lá dentro. Elas disseram que uma delas entrou logo após minha saída e que todas as portas dos cubículos estavam abertas e vazias. Inicialmente, pensei que estivessem protegendo o rapaz, temendo que ele fosse punido por ter entrado no banheiro feminino, mas elas estavam muito seguras de suas palavras. Além disso, eu havia saído de lá apenas alguns segundos antes de elas gritarem. As meninas me perguntaram se eu realmente tinha certeza de que havia alguém no banheiro, e eu respondi que sim, que era um jovem que estava chorando, tinha plena certeza disso. Nesse instante, uma das alunas olhou para as colegas e sussurrou: "Aaron." As garotas riram nervosamente, dizendo: "Como assim?" Perguntei de quem estavam falando, e uma delas explicou que tinham um colega de classe chamado Aaron, que cerca de 3 meses antes havia tirado a própria vida. Preferi não aprofundar mais a conversa, apenas pedi que voltassem para a sala, pois o sinal havia tocado. No entanto,
Fiquei profundamente perturbada com o que elas haviam dito. Passei o resto do dia pensando naquele jovem, mal conseguindo me concentrar nas aulas. A sensação de inquietude no peito era inexplicável. Quando os alunos finalmente foram embora, fiquei na escola por mais 1 hora, revisando trabalhos que tinha solicitado. Meu marido avisou que se atrasaria um pouco para me buscar, pois estava ocupado no trabalho, então aproveitei para adiantar minhas tarefas. Embora ainda houvesse algumas pessoas na escola, outros professores e 2 funcionários da limpeza, aos poucos, o lugar foi esvaziando. O tempo passou e meu marido já estava a caminho. Enquanto guardava minhas coisas, ouvi de repente o som de uma cadeira sendo arrastada. Virei-me rapidamente e vi o mesmo jovem sentado no fundo da sala, em uma cadeira. Meu coração disparou. Fiquei paralisada, sem conseguir dizer uma palavra. Nesse momento, gritei ao ouvir um professor me chamar do lado de fora. O susto foi grande. Ele bateu na porta, que estava aberta, e pediu desculpas por ter me assustado. Ele só queria saber se eu precisava de uma carona, mas respondi que não, que meu marido já estava a caminho, e agradeci. Depois, voltei a olhar para frente, e o jovem já não estava mais na cadeira. Ele havia desaparecido. O professor notou minha expressão de terror, olhou para dentro da sala e me perguntou o que estava acontecendo. Peguei minhas coisas e saí com ele, e não pude evitar perguntar sobre o rapaz que as alunas mencionaram, aquele que havia tirado a própria vida. Ele me contou tudo, disse que o jovem estudava no mesmo ano em que eu estava lecionando, que era muito quieto, não tinha amigos, quase sempre estava sozinho. O professor não sabia se ele enfrentava problemas psicológicos e se arrependia de nunca ter oferecido ajuda. Mas sim, era verdade. Os pais dele o encontraram enforcado em casa uma noite e notificaram a escola alguns dias depois. A escola fez uma pequena homenagem com flores, mas na realidade ele não deixou amigos. Por isso tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Fiquei profundamente triste ao ouvir isso, mas não pude deixar de perguntar como ele era fisicamente, e o professor o descreveu exatamente como o jovem que eu estava vendo desde que entrei na escola. Cabelo castanho, olhos claros, magro e muito alto. Não havia mais ninguém com essas características naquele colégio. Fui para casa com um nó na garganta, pois mais do que medo, eu me perguntava por que ele estava se manifestando para mim. O que ele queria me dizer e por que ninguém mais percebia sua presença. Talvez sua alma estivesse presa nos corredores daquela escola. Perguntei ao professor por que ninguém mais o notava, e ele sugeriu que talvez fosse porque ninguém nunca o notou, nem mesmo quando estava vivo. E, como eu era nova ali, ele se manifestava para mim. A única coisa que sei é que, com o tempo, parei de vê-lo. Nunca comentei nada com nenhum colega. Não queria que me achassem louca ou mentirosa. Preferi me poupar desse julgamento e apenas manter o respeito nas poucas vezes em que o vi novamente. Agora já não trabalho mais naquele colégio, mas me pergunto se aquele pobre rapaz ainda estará lá ou se conseguiu encontrar a paz. Eu realmente espero que ele finalmente esteja em paz, onde quer que esteja. Olá, pessoal. Vou compartilhar essa história de forma anônima, pois prefiro assim. Embora essa experiência tenha acontecido há alguns anos, não quero correr o risco de ter problemas com os responsáveis pelo colégio onde trabalhei como vigia. Como mencionei, eu cuidava de uma escola primária durante a noite, de segunda a sábado. Para muitos, pode parecer uma tarefa árdua, mas para mim, não era. Na verdade, eu gostava bastante, pois apreciava a tranquilidade e a solidão. Sempre levava meu rádio para ouvir música enquanto fazia minhas rondas e monitorava as câmeras. A escola era particular, então havia câmeras tanto dentro quanto fora, instaladas em todas as salas de aula e em alguns corredores. Eu tinha um cachorro chamado Dylan. Consegui permissão para levá-lo comigo ao trabalho, argumentando que ele era muito bem treinado e demonstrando como ele obedecia a todos os meus comandos. Surpreendentemente, eles aceitaram prontamente, mencionando que o cão poderia ser útil para detectar qualquer intruso e que seria uma ajuda valiosa. Nas primeiras semanas em que comecei a levar Dylan, tudo correu perfeitamente. Ele me fazia companhia
e estava sempre alerta. No entanto, numa noite específica durante nossa ronda, Dylan começou a ficar extremamente agitado. Ele começou a latir insistentemente em direção à porta de uma sala de aula. Ele nunca se comportava assim, a menos que percebesse algo, então fiquei certo de que havia alguém ali. Mantive o silêncio, peguei as chaves no bolso e destranquei a porta com cuidado, para que, se houvesse alguém dentro, não tivesse chance de escapar. Mas, ao abrir a porta, não vi ninguém, embora Dylan tenha entrado desesperado na sala. Ele estava latindo para algo que eu não conseguia ver. Um frio percorreu minha espinha, pois sabia que ele estava vendo algo que eu não podia enxergar. Dylan latia com tanta raiva que não saía da posição de alerta. Eu o chamava para irmos embora, mas ele não me obedecia, o que era muito estranho, considerando que sempre foi muito disciplinado. Mas lá estava ele, persistente, latindo para o vazio, sem nem me olhar enquanto eu falava. Tive que ir até ele e puxá-lo pela coleira para tirá-lo de lá. Foi uma luta para fazê-lo descer as escadas, mas de repente ele se acalmou como se nada tivesse acontecido. Fui conferir as gravações das câmeras, procurando especificamente o registro daquela sala. Queria ver se elas haviam captado algo, e o que encontrei foi profundamente perturbador. Nas imagens, enquanto caminhávamos pelo corredor antes de chegar à sala, algo começou a surgir na câmera. Era uma figura masculina, aparentemente alta e corpulenta. A visão não era clara devido à qualidade da câmera noturna, e o rosto não era visível, apenas uma silhueta que de repente desaparecia. No entanto, quando Dylan começou a latir, a figura voltou a se formar bem no centro da sala e permaneceu lá até eu abrir a porta e meu cachorro entrar correndo. Essa silhueta mudava de forma de maneira muito estranha. Inicialmente parecia um homem, mas depois assumiu a aparência de uma criança. Nas imagens, era possível ver como Dylan mantinha distância daquela silhueta, como se evitasse se aproximar, como se estivesse com medo. Sabemos que os animais são extremamente perceptivos, e eu logo entendi que aquilo devia ser algo maligno para que meu cachorro sequer quisesse chegar perto. Naquela noite decidi não entrar mais no prédio. Dylan ficava inquieto, latindo com raiva em direção ao edifício, mas logo se acalmava. Naturalmente mostrei essas gravações aos donos, que fingiram não ver nada, sugerindo que talvez fosse um defeito na câmera, mas nunca souberam me explicar por que meu cachorro não parava de latir para essa suposta falha. Eles me fizeram prometer que não contaria nada do que aconteceu a ninguém, e essas gravações foram apagadas. Preferi pedir demissão, para ser sincero, já não me sentia seguro naquele lugar à noite. No entanto, não consigo parar de pensar que talvez essa entidade sempre estivesse presente enquanto eu vigiava a escola, mas foi só quando levei Dylan que percebi sua existência. Não sei o que era aquilo, mas me preocupa o fato de que há crianças nesses corredores, talvez com algo maligno entre elas, sem que ninguém perceba. Não tenho dúvidas de que há seres estranhos ao nosso redor. Neste exato momento pode haver um ao seu lado e você nem perceberia, a menos que tenha um animal de estimação que possa vê-los. Seu animal já deu algum indício de algo estranho na sua casa? Me conta aqui nos comentários. Vamos para o próximo relato. Meu nome é Arthur e sou professor de matemática há 19 anos. Sempre me considerei uma pessoa cética, que só acredita no que pode ser cientificamente comprovado. No entanto, depois do que aconteceu comigo e com meus colegas naquela escola, minha visão de mundo mudou completamente. Vocês já ouviram aquela expressão, ver para crer? Foi exatamente isso que vivi. Comecei a trabalhar em uma escola localizada nos arredores da cidade. Era um colégio de ensino médio, onde eu lecionava no turno da tarde. O lugar tinha 3 prédios, pois antes funcionava ali o hospital psiquiátrico da cidade, que havia sido fechado há mais de 8 anos e foi reformado para se tornar uma escola. Lembro-me claramente da primeira vez que vi algo estranho naquele lugar. Era uma tarde de inverno, já estava escuro, pois a noite chegava cedo naquela época do ano, e o frio era intenso.
Saí da sala para ir até o segundo prédio, onde pediria à secretária a lista de presença. Mas, antes de entrar no prédio, algo me fez levantar os olhos para o terceiro prédio, que estava desocupado, sendo usado apenas para oficinas e que naquele momento não tinha nenhuma atividade. Foi então que notei uma senhora idosa, espiando pela janela de um dos andares superiores. Não consegui distinguir seu rosto com clareza, pois as luzes do local estavam apagadas. No entanto, consegui vê-la graças à iluminação do pátio, que refletia nas janelas. Aquela visão me deixou profundamente intrigado, pois eu nunca tinha visto essa mulher antes. Ela não era professora, e eu não conseguia entender como ela havia chegado lá, considerando que as salas ficam sempre trancadas devido ao material guardado. Entrei na sala da secretária e comentei com ela que havia visto alguém no terceiro andar do prédio 3. Ela também achou estranho, pois já não havia ninguém ali e, como mencionei, as portas sempre estavam trancadas. Ela me tranquilizou dizendo que mandaria o zelador dar uma olhada. Tive que sair para começar minha aula, mas quando saí, aquela janela já estava vazia. Concluí minhas aulas naquela noite e, quando estava indo embora, a secretária, que também estava de saída, me alcançou e contou que o zelador verificou o prédio 3 e não encontrou ninguém. Além disso, ele checou todas as portas e todas estavam trancadas. Fiquei envergonhado, mas ela me disse para não me preocupar, que não contaria a ninguém. Ela também compartilhou que às vezes ouvia coisas estranhas no trabalho. Contou que em algumas ocasiões precisava ficar até tarde, sozinha no escritório, e que objetos pareciam mudar de lugar por conta própria. Também relatou que certa vez ouviu um grito vindo do banheiro ao lado de sua sala. Pensando que talvez fosse uma aluna que tinha ficado até tarde, foi verificar o que estava acontecendo. Mas, ao entrar no banheiro, não encontrou ninguém. Ela mencionou ter contado à coordenadora, que não acreditou nela. Depois, com um sorriso irônico, comentou: "Claro que ela não acredita, afinal só aparece aqui por algumas horas e vai embora. Eu sou a única que fica até tarde." Eu estava um pouco cético, mas não demonstrei para não deixá-la desconfortável. Então apenas disse: "Cuide-se, Helena, e tente não ficar sozinha até tarde." Nos despedimos e fomos para nossos carros. Alguns dias se passaram e eu estava no banheiro dos homens quando ouvi uma risada alta do lado de fora dos cubículos, mas era uma risada estranha, que me causou arrepios. Não parecia de um jovem, mas sim de um idoso, de um jeito muito sinistro. Abri a porta do banheiro e fui lavar as mãos, e claro, não havia ninguém ali. Nesse momento, um colega meu, um professor jovem que também dava aulas na escola, entrou e me perguntou por que eu estava com uma expressão tão estranha. Respondi que alguém tinha tentado me assustar, que ouvi risadas de um idoso, mas que talvez fosse um aluno imitando a voz. Ele não riu, como eu esperava, e disse: "Coisas muito estranhas acontecem aqui. Você não é o único que já passou por isso. Parece que os maluquinhos ainda estão entre nós." Repreendi-o por falar desse jeito, lembrando que era preciso respeito. Obviamente, ele estava se referindo aos antigos pacientes do hospital psiquiátrico. Depois, comentei que eu não acreditava nessas coisas, e ele simplesmente respondeu: "É bom que você não acredite, assim eles não vão conseguir te assustar." E a conversa acabou aí. Horas depois, eu estava no meio de uma aula quando, de repente, 2 alunos pediram para entrar. Já haviam se passado 20 minutos desde o início da aula, então minha intenção era não permitir a entrada deles, mas eles estavam acompanhados do zelador, que me pediu para conversar em particular. Os meninos haviam passado mais tempo em uma sala no prédio 3, enquanto juntavam suas coisas. Contaram que, de repente, a porta se fechou com muita força, sozinha, e que, quando tentaram abrir, não conseguiram. Alguém havia trancado a porta por fora, e ninguém além do zelador tinha a chave para fazer isso, sendo que, obviamente, não foi ele. O zelador disse que os ouviu gritar e bater na porta enquanto estava a caminho daquele prédio para fazer a limpeza. E foi então que percebeu que os meninos estavam presos. Ele os libertou, mas não havia uma explicação lógica para o ocorrido. Pediu apenas que eu permitisse a entrada dos alunos na aula, pois havia sido um acidente. Eu os deixei entrar, mas aquela situação já estava começando a me assustar.
Começava a parecer que, de fato, aquele lugar estava cheio de entidades ou coisas estranhas, e não é para menos, considerando que se dizia que ali aconteceram muitas atrocidades quando o hospital ainda funcionava. Em outra ocasião, uma aluna saiu correndo e gritando do banheiro. Era intervalo, e alguns professores e eu estávamos do lado de fora. Corremos para ajudá-la e entender o que havia acontecido. Ela estava em estado de terror. Disse que, enquanto estava no banheiro, viu debaixo da porta uns pés descalços que pareciam pertencer a uma idosa. Ela começou a gritar, mas quando olhou novamente, os pés haviam desaparecido. Apavorada, ela saiu correndo. Ninguém comentou nada. Uma professora apenas a abraçou e disse que o susto já tinha passado, levando-a para outro lugar para conversar. Enquanto isso, nós, os outros professores, permanecemos discutindo o ocorrido. E foi aí que percebi que todos nós ali já havíamos passado por situações estranhas naquele colégio, o que parecia ser mais do que coincidência. Era evidente que aquele lugar estava impregnado de presenças estranhas, que talvez não quisessem que estivéssemos ali, onde outrora foi seu lar por muitos anos. Terminei aquele semestre e depois fui transferido para outra escola. Anos depois, fiquei sabendo que aquele colégio foi transferido para outro prédio, numa área central da cidade, por razões desconhecidas, mas creio que todos nós que trabalhamos lá conhecíamos o verdadeiro motivo. Era impossível continuar em um ambiente tão hostil. Os alunos não conseguiam se concentrar, pois sempre acontecia algo fora do comum. Agora, aqueles prédios estão abandonados novamente. Fico imaginando se alguém um dia os usará novamente, e se sim, por quanto tempo conseguirão suportar. Olá, amigos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Me chamo Davi e hoje quero compartilhar uma história triste que vivi durante a universidade. Isso ocorreu em 2015. Moro no norte do México, no estado de Tamaulipas, e estudei marketing em uma universidade cujo nome prefiro não mencionar, pois é bastante conhecida por aqui. O campus ficava nos arredores da minha cidade, praticamente à beira da estrada, cercado por montanhas. Eu tinha a sorte de ter um carro, o que me permitia chegar a tempo todos os dias. Meu turno era matutino, embora também houvesse aulas à tarde e à noite para outros cursos. Tive um professor que lecionava uma disciplina de engenharia. Durante diferentes semestres, éramos obrigados a cursar matérias que não faziam parte do nosso curso, uma peculiaridade da universidade. Esse professor geralmente dava aulas à tarde, mas naquele semestre específico, ele nos ensinava pela manhã. Sempre gostei muito dele, pois era uma pessoa muito agradável e paciente. Ele nos ajudava com pontos extras, consciente de que aquela disciplina não era nossa área de especialização e que, na prática, éramos obrigados a cursá-la. Sua postura sempre foi de grande compreensão e profissionalismo. Numa dessas tardes, já estava em casa fazendo minhas tarefas, por volta das 8 da noite, quando recebi uma mensagem de um amigo da escola pelo WhatsApp. Ele me enviou uma publicação do Facebook. Abri rapidamente e a primeira imagem que vi foi a da minha universidade, cercada por vários soldados do lado de fora, em posição de defesa. Comecei a ler o texto, que informava que um grupo de caminhonetes de uma organização criminosa havia invadido o campus à força. Supostamente, alguém havia escapado deles, e eles acreditavam que essa pessoa estava escondida ali. Mas o pior estava por vir. Conforme continuei lendo, senti um aperto no estômago ao chegar na parte que dizia que um professor do campus tentou impedir os criminosos para proteger os alunos que estavam no pátio. Eles o levaram para uma sala vazia e lá tiraram sua vida, deixando seu corpo estirado no chão. Ao ler o nome, não consegui conter as lágrimas, pois era o meu professor, aquele que nos dava aulas de engenharia pela manhã. Um ser humano tão dedicado e amável, com uma vocação extraordinária, que até o último momento tentou proteger seus alunos. Foram dias de profunda tristeza. No dia seguinte, as aulas foram suspensas, mas depois a universidade organizou uma homenagem e todos comparecemos ao funeral. Os dias passaram e outro professor passou a nos dar aulas no período da tarde.
mas o vazio que sentíamos era indescritível. Algumas semanas depois, 2 amigos e eu estávamos sentados em uma mesa próxima à sala onde tudo aconteceu. A sala estava trancada e fora de uso, localizada na esquina, logo na entrada da universidade. Era a hora da saída e estávamos planejando uma festa surpresa para um amigo que estava prestes a fazer aniversário. O campus já estava quase vazio quando de repente ouvimos claramente um choro masculino vindo daquela sala. O silêncio nos envolveu. Olhávamos uns para os outros tentando confirmar se todos realmente ouvimos o mesmo som. Ficou claro que havia alguém chorando dentro daquela sala. Um dos meus amigos começou a murmurar palavrões de susto, enquanto o outro e eu decidimos investigar, pois havia janelas altas na sala. Fomos os únicos que tiveram coragem de ir, já que nosso outro amigo preferiu ficar. Como eu era o mais alto, entrelacei minhas mãos para que meu amigo pudesse subir e espiar pela janela. Os soluços ainda ecoavam. Ele subiu rapidamente, mas assim que seus olhos alcançaram o interior da sala, o choro parou. "Não há ninguém", ele disse. Saltou de volta ao chão, insistindo que não havia ninguém lá dentro. Mas eu pedi que ele verificasse novamente, pois não conseguia acreditar. Ele subiu mais uma vez, ficando por um tempo maior dessa vez, mas logo depois afirmou: "Davi, a sala está vazia, não há ninguém aqui." Saímos correndo dali. Tínhamos certeza de que o choro vinha daquela sala, pois as outras já estavam desocupadas. As aulas haviam terminado há mais de meia hora e o campus estava praticamente deserto. Fomos para casa aterrorizados, com a imagem daquele choro perturbando nossas mentes, pensando que poderia ser o nosso falecido professor. Aquela noite, não consegui dormir. Apesar de saber que ele era uma pessoa boa, o medo daquele choro era muito real. No dia seguinte, durante o intervalo, contamos a uma amiga o que havíamos presenciado. Ela riu e disse que não deveríamos inventar essas coisas, acusando-nos de brincar com a memória do professor. Não conseguimos convencê-la. Pouco depois, Francisco, o zelador do campus, se aproximou de nós. Ele tinha escutado nossa conversa e, com uma expressão séria, disse: "Nessa sala, não se ouvem coisas apenas à noite. Quando fico até tarde limpando, já vi alguém espiando por aquela janela. Não consigo ver quem é, pois está muito escuro, mas a silhueta de uma pessoa é visível. Saio de lá imediatamente porque sinto muito medo. Apenas faço uma oração, caso seja o falecido professor, para que ele encontre paz, mas não me atrevo a me aproximar para descobrir quem é." Nós acreditamos nele, pois ele já era um senhor de idade, uma pessoa extremamente amável e educada, que raramente nos dirigia mais do que um cumprimento à distância. No entanto, ele sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência conosco. Eu não resisti e perguntei que outras coisas ele havia ouvido, movido pela minha curiosidade. Ele nos contou que às vezes, enquanto limpava a sala ao lado, ouvia sons como se os poucos bancos na sala trancada fossem arrastados. Nesses momentos, ele não demorava mais do que 2 segundos para sair de lá, tomado pelo medo. Também nos relatou que certa noite ouviu lamentos, assim como nós, mas para ele foi ainda mais aterrorizante, pois o campus já estava completamente escuro e apenas ele e o pessoal da recepção permaneciam ali. Contudo, a recepção ficava muito distante daquela sala. Após nos revelar tudo isso, ele nos aconselhou a fazer orações pelo nosso professor, dizendo que essa era a única forma de ajudá-lo a encontrar paz e partir deste mundo. Segundo Francisco, o espírito do professor poderia estar preso naquela sala devido ao seu trágico destino. Agradecemos a ele por compartilhar sua história e confiar em nós. Pelo menos eu segui seu conselho. Todas as noites antes de dormir, fazia orações pelo meu professor. Inclusive, contei à minha mãe sobre isso e ela também se comprometeu a orar. Algum tempo depois, nos formamos e a universidade acabou falindo. Anos se passaram e atualmente o campus está fechado. Já passei por lá quando saí da cidade e agora ele está cercado por mato alto. Mal é possível ver o que restou do local. Não consigo imaginar como deve ser aquele lugar à noite. Com certeza eu jamais teria coragem de entrar. Se estiver gostando dos relatos, não esqueça de deixar o seu like. Dito isso, vamos para o próximo.
Olá, Dom. Meu nome é Rosana. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma história que me aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era criança. É a primeira vez que conto essa anedota, e decidi que essa seria a ocasião perfeita para dividi-la com você e seus inscritos. Quando eu estava na escola primária, nossos professores organizavam muitas atividades recreativas e de convivência para todos os alunos. Uma das atividades mais esperadas eram os acampamentos, que aconteciam dentro da própria escola, para garantir nossa segurança e a dos professores. Os meninos, incluindo os professores, dormiam todos juntos em uma sala, enquanto as meninas ficavam em outras, acompanhadas pelas professoras. Lembro que, naquela ocasião, ficamos em uma sala com vista para algumas casas vizinhas à escola. Havia uma em particular que se destacava por ter um amplo espaço verde, onde o dono soltava suas ovelhas para pastar durante o dia. Eu adorava aquela sala porque gostava de observar os animais andando e comendo no gramado limpo e verde. Havia até um pequeno lago no terreno, o que tornava a paisagem ainda mais encantadora. Durante toda a tarde e parte da noite, o acampamento transcorreu de maneira tranquila e agradável. Participamos de muitos jogos e atividades recreativas. Tudo foi muito saudável e divertido. Fiquei tão exausta que decidi ir dormir junto com minhas colegas, que também já estavam cansadas. A professora responsável pelo acampamento permaneceu na quadra com vários alunos, assando marshmallows e contando histórias de terror ao redor da fogueira. Então, como mencionei, fui dormir, mas por volta das 2 da manhã, despertei subitamente. Não era sede, nem vontade de ir ao banheiro, simplesmente acordei. Sem qualquer medo, levantei-me e fiz algo do qual me arrependo até hoje, pois testemunhei algo que marcou minha vida para sempre. Uma imagem que nunca consegui esquecer. Lembro-me claramente de ter sentido uma curiosidade em olhar para o terreno onde as ovelhas costumavam pastar, pensando ingenuamente que talvez os animais estivessem lá também à noite, ou pelo menos eu poderia ver como o lugar parecia sob a escuridão. Mas em vez de ver as ovelhas, o que encontrei foi uma visão aterradora. Havia um homem olhando diretamente para mim, com um sorriso que se estendia de orelha a orelha. A expressão em seu rosto era sinistra, para dizer o mínimo. Ele usava um chapéu e roupas de camponês, segurando em suas mãos uma vara que queimava em uma grande fogueira à sua frente. Não consegui discernir o que estava sendo queimado, mas a forma como ele me encarava era profundamente perturbadora. Fiquei paralisada por alguns minutos, até que uma colega me viu ali parada diante da janela e, percebendo que eu estava acordada, pediu para que a acompanhasse ao banheiro. Concordei e fui com ela. Vale mencionar que para chegar ao banheiro, precisávamos passar ao lado da quadra, que ficava ao lado do terreno onde eu havia visto aquele homem estranho. Pensei que, ao caminhar até o banheiro, ele teria desaparecido, mas me enganei. Ele ainda estava lá observando. Comentei com minha colega sobre o que estava vendo, mas ela se recusou a ouvir. Pediu que eu parasse de tentar assustá-la, dizendo que já estava com muito medo e que o melhor seria voltarmos para dormir. Mesmo enquanto ponderava sobre o que havia testemunhado, considerei a possibilidade de que talvez fosse apenas o dono do terreno fazendo uma fogueira. Mas isso não fazia sentido, afinal, era madrugada, e ele não teria motivo algum para estar ali àquela hora. Também pensei que talvez fosse apenas o reflexo dos professores e colegas ao redor da fogueira na quadra, mas quando olhei, a quadra já estava vazia. Voltei a dormir com aquela imagem gravada na mente, tentando entender o que poderia ter sido aquilo que vi. Talvez fosse uma alma penada, ou algo maligno, não sei. A única coisa que sei é que aquele homem era assustador, e até hoje sua imagem continua vívida em minhas lembranças. Antes de continuarmos, verifique se você já está inscrito aqui no canal. Será um prazer ter a sua companhia aqui todos os dias. Agora sim, vamos para o próximo relato. Boa noite. Meu nome é Manuela e acho interessante compartilhar essa experiência paranormal que vivi. Há alguns anos, mudei-me para uma nova casa com minha família, composta por meu marido, minhas 2 filhas e eu.
Naquela época, minha filha mais nova tinha apenas 5 anos, enquanto a mais velha já tinha 13. Nos mudamos para uma casa na qual, felizmente, não moro mais. Era uma residência de 2 andares, localizada bem em frente a uma escola primária pública. Inicialmente gostei da ideia, pois comentei com meu marido que, quando nossa filha completasse 6 anos, poderíamos matriculá-la naquela escola. Assim, ela estaria perto de nós, facilitando o processo de levá-la e buscá-la, já que ambos trabalhávamos. Ele em seu escritório e eu em um restaurante como cozinheira, onde trabalhava algumas horas enquanto minhas filhas estavam na escola. Lembro-me claramente da primeira noite naquela casa. O quarto principal, situado no 2º andar, tinha uma grande janela com vista para a frente da casa, permitindo uma visão nítida do pátio da escola. Esse era o quarto onde meu marido e eu dormíamos, e claro, nossa filha mais nova também, em uma cama menor, já que ela ainda não queria dormir sozinha nem com a irmã. Nessa noite, nos deitamos para dormir, mas por volta da meia-noite percebi que minha filha se levantou da cama. Abri os olhos e vi que ela estava olhando pela janela. Perguntei o que ela estava observando, pois já era hora de dormir, especialmente porque no dia seguinte ela tinha que ir ao jardim de infância. A resposta dela me deixou com mais perguntas do que respostas. "Há crianças lá fora, mamãe. Elas estão brincando", disse ela, apontando com seu pequeno dedo para fora, em direção à escola. Acreditei que ela estivesse mais adormecida do que acordada e por isso estivesse imaginando coisas. Então, levantei-me para olhar também e ao mesmo tempo colocá-la de volta na cama. Mas, ao me aproximar da janela, ouvi risadas de crianças. Quanto mais me aproximava, mais minha pele se arrepiava. Quando finalmente olhei, não havia ninguém naquele amplo pátio, e a rua também estava completamente deserta. No entanto, as risadas persistiam. Minha filha continuava apontando para o pátio da escola, insistindo que eu visse as crianças pulando corda. Não consigo descrever o calafrio que percorreu meu corpo. Foi tão intenso que me vi obrigada a acordar meu marido, apesar de saber que ele estava exausto. Eu precisava contar a ele o que estava acontecendo. Quando ele finalmente despertou por completo, o som já havia cessado. Mesmo assim, relatei o ocorrido, embora até hoje eu ache que ele não acreditou inteiramente em mim. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama, permanecendo ao seu lado até que adormecesse. Na manhã seguinte, perguntei à minha filha mais velha se ela havia ouvido risadas de crianças na noite anterior, mas ela respondeu que não. Disse que desde que se deitou às 10 da noite, dormiu profundamente até o amanhecer. Ela sempre teve um sono pesado, então não escutou nada. Mais um dia se passou e à noite não conseguia tirar os olhos da janela. A escola parecia assustadora àquela hora, envolta em penumbra, vazia e desprovida da agitação e do barulho de crianças que a caracterizava durante o dia. Quando chegou a hora de dormir, meu marido foi o primeiro a adormecer como de costume. Minha filha pequena também caiu no sono rapidamente, exausta após um dia cheio de brincadeiras. Eu, por outro lado, demorei a pegar no sono, ainda tomada pelo medo do que havia acontecido na noite anterior. Mas eventualmente o cansaço me venceu. Não lembro exatamente a hora, mas era de madrugada quando ouvi a risada da minha filha pequena. Acordei e a vi novamente junto à janela, olhando para fora e rindo. Levantei-me imediatamente e fui até ela, e juro que vi uma pequena sombra correndo pelo pátio da escola, até desaparecer na escuridão. Perguntei à minha filha o que ela estava vendo, e ela me respondeu que um menino estava acenando para ela e fazendo caretas engraçadas para fazê-la rir. Até hoje, lembro disso, e sinto o mesmo terror que me invadiu naquele momento. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama. Pedi a ela que não olhasse mais pela janela, insistindo que precisava dormir, pois já era muito tarde. Mas ela continuava querendo olhar pela janela, desejava ficar ali, observando. Segurei-a até que adormeceu. Aquela noite não consegui pregar os olhos. Eram 4 da manhã e eu ainda estava acordada, tomada pelo medo. Então, ouvi novamente risadas de crianças. Desta vez, preferi me cobrir 2 pés à cabeça. Não quis me levantar, nem olhar. Não tive coragem. Na manhã seguinte, minha filha mais velha me contou que havia ouvido risadas de crianças durante a noite.
No entanto, de sua janela, que dava para o lado da casa, ela não conseguia ver a frente. Embora não tivesse visto nada, ouviu o mesmo som que eu. Assustada, perguntou quem eram aquelas crianças que estavam na rua às 4 da manhã, e eu não soube o que responder. Apenas disse que não sabia. Assim se passaram vários dias, e todas as noites a mesma coisa acontecia, até que um dia encontrei uma vizinha que morava 3 casas adiante. Ela me cumprimentou e perguntou se éramos nós que havíamos nos mudado recentemente para aquela casa. Respondi que sim, e me apresentei. Ela então perguntou como estávamos nos adaptando. Achei a pergunta um pouco estranha, mas respondi que estávamos bem. Ela disse que ficava contente, pois, segundo ela, as pessoas que se mudavam para lá não duravam muito. Não pude evitar perguntar o porquê e ela então me questionou. Você já os ouviu, certo? Eu sabia exatamente ao que ela se referia, mas fingi não saber. Perguntei do que ela estava falando e ela respondeu: das crianças que saem para brincar à noite no pátio da escola. Eu a olhei sem dizer nada e ela me tranquilizou, dizendo que os moradores já estavam acostumados. Minha casa era a única de frente para o pátio da escola, pois as 2 casas ao lado estavam desocupadas. Senti que precisava contar a verdade para aquela senhora, pois queria entender o que estava acontecendo naquele lugar. Ela então compartilhou uma daquelas histórias que costumam nos contar quando somos crianças, sobre um lugar onde algo terrível aconteceu e que agora está assombrado. Mas a história dela era real, eu mesma pude confirmar isso. Ela contou que muitos anos atrás, quando a escola ainda era nova, houve um vazamento de gás e uma das salas no andar térreo explodiu. Era a sala do 1º ano. Todos os alunos e a professora perderam a vida. Ela explicou que por isso as crianças saíam para brincar à noite, pois ainda estariam ali. Disse que essa era a história que todos contavam e que ela acreditava nisso, pois também as ouvia brincando à noite, mas que cabia a mim decidir se acreditava ou não. É claro que pesquisei na internet e realmente encontrei registros do ocorrido. Senti muita tristeza por aquelas crianças e pela professora, mas ainda era difícil acreditar que eram elas que apareciam à noite. Eu nunca acreditei em fantasmas ou coisas do tipo, até que isso aconteceu comigo. Pouco tempo depois, decidimos nos mudar, pois minha filha pequena não parava de acordar no meio da noite para olhar pela janela. Não era saudável para ela continuar vendo aquilo, então, pelo bem dela principalmente, decidimos sair de lá. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo ou com minha família. Jamais pensei que viveria algo tão inexplicável, mas aconteceu e senti a necessidade de compartilhar nossa experiência, pois isso ainda nos perturba, assim como perturbou na época. Minha filha mais nova agora já tem 15 anos e não se lembra de nada do que aconteceu, como se essa parte de sua vida tivesse sido apagada de sua mente. Mas enfim, obrigado por ouvir minha história. Bom, vamos para o próximo relato. Olá, Dom, muito prazer. Meu nome é Mara e aqui está meu relato paranormal. Isso aconteceu quando eu entrei no 3º ano do ensino fundamental. Já faz muitos anos, mas lembro disso como se tivesse acontecido ontem, pois foi algo que realmente me marcou. Sempre estudei em escolas públicas, incluindo o 1º e o 2º anos do ensino fundamental. Mas quando estava prestes a começar o 3º ano, meu pai recebeu uma excelente oferta de trabalho. O único detalhe é que o emprego ficava do outro lado da cidade. Por isso, tivemos que nos mudar de casa. E eu e meu irmão mais novo também tivemos que mudar de escola. Esse fato me deixou muito triste, pois eu já tinha construído amizades preciosas naquela escola, que guardo com muito carinho até hoje. Com o novo emprego, meu pai começou a ganhar bem e decidiu que era hora de nos proporcionar uma educação melhor, pelo menos na visão dele. Assim, nos matriculou em escolas particulares, algo completamente novo para mim. Chegou o 1º dia de aula, e para mim foi extremamente difícil. Eu não conhecia ninguém, e o ambiente era completamente diferente do que eu estava acostumada. Era uma das melhores escolas da cidade, frequentada por jovens de famílias ricas, pessoas com muito dinheiro.
Esse primeiro dia foi um verdadeiro pesadelo para mim. Tentei fazer amizades, mas ninguém parecia interessado em se aproximar. Eu era vista como uma estranha, a nova aluna, por assim dizer. Mesmo quando tentava iniciar uma conversa, as meninas mal respondiam e logo me ignoravam, deixando claro que não queriam falar comigo. Naquele dia, almocei sozinha durante o intervalo e cheguei em casa profundamente triste. Não quis contar nada aos meus pais, pois sabia que eles estavam muito felizes em me proporcionar uma educação melhor. E também sabia o quanto estavam se esforçando para isso. Então, decidi ficar calada, na esperança de que o dia seguinte fosse melhor. Mas, infelizmente, não foi. Naquele dia, durante o intervalo, eu não quis comer nada. A ideia de me sentar sozinha em meio a mesas repletas de meninas e meninos conversando e se divertindo me deixava desconfortável. Sentia-me como uma estranha naquele lugar. Então decidi me refugiar no banheiro. Havia 2 banheiros na escola, um perto das mesas e outro mais afastado, próximo às salas de aula. Escolhi o mais distante, imaginando que estaria vazio, e era exatamente o que eu queria: ficar sozinha, longe dos olhares de todos. Quando entrei, percebi que estava certa. O banheiro estava deserto. Fui direto para a última cabine e, sem conseguir segurar as emoções, comecei a chorar. Estava tomada pela melancolia, sentindo falta das minhas amigas da escola antiga e me dando conta de que ninguém queria ser meu amigo na nova escola. De repente ouvi a porta se abrindo, então rapidamente tentei controlar o choro. Não queria que me ouvissem. Limpei as lágrimas e o rosto com papel e em seguida saí do banheiro. Ao sair, notei que quem havia entrado era uma senhora já idosa, sentada ao lado da pia. Ela se apresentou de forma muito amável, dizendo que cuidava daquele banheiro feminino. Fiquei surpresa, pois na minha antiga escola não havia ninguém para vigiar os banheiros. Sorri para ela e também me apresentei, mencionando que eu era nova na escola. Ela respondeu que já sabia, pois nunca havia me visto antes. Passei o restante do intervalo conversando com Dona Helena, como ela se chamava. Ela me contou que trabalhava naquela escola há muitos anos, mas que quase nenhuma menina lhe dirigia a palavra, e algumas nem sequer respondiam ao seu cumprimento. Eu me identifiquei muito com ela e desabafei sobre como, até aquele momento, ninguém havia falado comigo e sobre minha transferência de uma escola pública. Nós nos demos muito bem. Para mim foi um grande alívio encontrar alguém com quem conversar naquele dia. Quando o sinal tocou, tive que voltar para a sala, mas não sem antes me despedir de Dona Helena. Aquele dia voltei para casa um pouco mais tranquila, pois conversar com ela foi um consolo, mesmo que eu ainda não tivesse feito amigos na sala de aula. No dia seguinte tudo se repetiu. Minhas colegas de sala só falavam comigo quando se tratava de questões relacionadas às matérias. Fora isso, ninguém se aproximava para tentar me conhecer melhor ou fazer amizade. Continuei na mesma situação. Durante o intervalo, decidi novamente ir ao banheiro para conversar com Dona Helena, como ela me disse que era chamada carinhosamente. Lá estava ela sentada naquela cadeira, me cumprimentando com um grande sorriso, como no dia anterior. Perguntou-me se eu já tinha feito amigos, e respondi que não. Mas ela tentou me animar dizendo que as meninas eram um pouco difíceis, mas que com o tempo eu faria boas amigas. Conversar com ela era muito reconfortante, mas algo aconteceu que quebrou essa tranquilidade. Enquanto conversávamos, algumas meninas entraram no banheiro e me olharam com estranheza ao me verem falando com Dona Helena. Saíram rindo de mim. Dona Helena me disse para não me importar, que era apenas o jeito delas, mas aquilo me afetou. Quando voltei para a sala de aula, percebi que todos me olhavam e alguns riam às escondidas. Sabia que estavam rindo de mim. Não consegui mais aguentar e contei à professora o que estava acontecendo. Ela imediatamente se levantou e perguntou em voz alta de que estavam rindo, mas ninguém respondeu. Insistiu até que uma das meninas que tinha entrado no banheiro levantou a mão para falar. Ela disse que estavam rindo porque ela e a amiga me viram no banheiro falando sozinha. Fiquei chocada ao ouvir isso e a confrontei, dizendo que não era verdade, que eu estava conversando com Dona Helena, a senhora que cuidava dos banheiros, e que ela não deveria inventar mentiras sobre mim. Assim que disse isso, o silêncio tomou conta da sala. As risadas cessaram e só se ouviam murmúrios. A professora se aproximou
me segurou pelo ombro e pediu para que eu a acompanhasse para fora da sala por um momento. Concordei, sem entender o que estava acontecendo. Ela me perguntou com quem eu estava conversando no banheiro e eu respondi o mesmo, que estava conversando com Dona Lena, a senhora que cuidava dos banheiros. A expressão de espanto e desconcerto em seu rosto era inconfundível. E então ela me disse algo que ficou gravado na minha mente, no mesmo tom de voz em que ela falou. Dona Helena faleceu há alguns meses, antes de sairmos de férias. Meu coração começou a bater muito forte. Eu não sabia o que responder. Minha mente ficou completamente em branco. A professora me pediu que descrevesse a senhora com quem eu havia conversado, e eu fiz isso da melhor maneira possível. Quando terminei, ficou claro que eu estava falando de Dona Helena. A professora sabia que eu era nova na escola, que obviamente não conhecia a senhora, e percebeu que eu não estava mentindo. Ela não me repreendeu nem disse mais nada, apenas pediu que eu voltasse para a sala, e então saiu, não sei para onde. Imagino que tenha ido aos banheiros ou relatar o ocorrido à vice-diretora, mas nunca soube ao certo. Quando voltei para a sala, muitos dos colegas começaram a me perguntar se era verdade que eu tinha visto o fantasma de Dona Lena. Perguntavam com uma frieza tremenda. Eu não quis responder a ninguém. Fiquei em silêncio e os ignorei, assim como eles sempre me ignoravam. A professora retornou e continuou a aula como se nada tivesse acontecido. No entanto, no dia seguinte percebi que os banheiros estavam fechados e ninguém mais podia usá-los. Fiquei apenas um mês naquela escola e durante esse tempo nunca mais vi Dona Lena. Depois desse mês, implorei aos meus pais que me mudassem de escola, embora nunca tenha contado a eles sobre Dona Lena, pois sabia que não acreditariam em mim. Apenas expliquei que não conseguia fazer amigos e que me sentia muito triste naquela escola. Eles entenderam e aceitaram me transferir para outra escola. Não voltei para a mesma de antes, pois ficava muito longe, mas para uma nova escola, onde fiz amigos desde o primeiro dia. E embora possa parecer estranho, acredito que conversar com a alma de Dona Lena foi a única coisa boa que tirei daquela experiência. Isso realmente aconteceu. Espero que haja pessoas com a mente aberta e dispostas a acreditar na minha experiência. E se não, peço apenas que não julguem e que respeitem a memória daquela amável senhora. Obrigada por ouvir minha história.